Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Francisco de Mello. Estou junto com meu amigo de longuíssima data, Nelson Cristine Júnior. Oi para todos. Como já é habitual, conversamos aqui e publicamos nossas conversas. Né? Bom, nos últimos encontros nós falamos de transferência, contra-transferência. Pelo menos 2 vezes sobre contra-transferência. Falamos da contra-transferência mais de uma vez. E aqui, então, acompanhando uma linearidade muito mais inconsciente do que lógica. Sim. Falaremos sobre interpretação. Um palavrão, talvez? Eu acho que esse é um palavrão, mas isso não é um palavrão, isso é uma blasfêmia. Um mistério, talvez? Uma magia, talvez? Talvez. E... enfim. Se não for um palavrão por si mesmo, eu vou transformar agora, porque uma das coisas que a gente faz em psicanálise sem pudor nenhum, a gente se apropria de termos do senso comum e transforma em conceitos, né? E o inverso também, o inverso também. Mas, por exemplo, a transferência que a gente se referiu não é um Pix, é um coiso. Não é um Pix. A contra-transferência já é um conceito mais apropriado no nosso ofício, mas a interpretação é uma palavra que é uma palavra meio sem dono, assim. Pode ser muitas coisas, né? Você pode interpretar um texto, por exemplo, cada pessoa que lê um texto cria seu próprio texto. Ou interpreta a sua maneira. Você pode interpretar um personagem. Você pode interpretar de um ponto de vista teatral, você pode interpretar de um ponto de vista musical. Agora, a interpretação a qual a gente se refere nesse episódio, ela é exclusiva da psicanálise. Aquilo que nós estamos chamando de interpretação, por não ter outro nome melhor, às vezes vem algo de intervenção, alguma coisa assim, mas a interpretação é um nome melhor. O jeito que a gente vai falar da interpretação, já deixo logo, convido todos a pensarem conosco, a criticarem, concordarem, enfim, venham junto para essa proposta, para o que daí vier, porque a interpretação que o psicanalista faz, só o psicanalista faz. É particular de um encontro analítico. Só. Ninguém vai fazer sem querer. A mãe não faz. O amigo não faz. O pastor não faz. O sacerdote não faz. O pai de santo não faz. O conselheiro matrimonial não faz. Coaching não sabe o que é. A interpretação psicanalítica, ela é resultado do encadeamento de praticamente todos os episódios que nós estamos falando até hoje. Perfeito. Desde o porquê ser psicanalista, ou quem pode ser psicanalista, até a construção do lugar do analista, até a noção de transferência, até o conceito de sujeito, que é esse sujeito que transfere, todas as dificuldades da contra-transferência para poder ocupar o lugar do analista. Ok. Então, deste lugar do analista, que é só do psicanalista. Só. Daí sai a interpretação. O único lugar possível de uma interpretação sair é deste lugar específico, que só pode ser montado, só pode ser construído, levando-se em conta tudo que nós já contamos no podcast. Ok. Só, então, uma ideia. Para que se instaure um lugar possível de uma interpretação, como você está querendo dizer, é necessário que haja ali um encontro entre um paciente e um analista.
Sim, em trabalho de análise. Em trabalho de análise. Tá. Então é preciso que, para que uma interpretação surja, tenha tido um terreno construído por esse par que perpassa todas essas coisas que nós estamos dizendo em todos os podcasts. E como a gente gosta de definir, tem que haver um terreno fértil para brotação disso que a gente chama de interpretação. Tá. E não é qualquer coisa que se semeia, nem qualquer coisa que brota. Tá, então interpretação não é uma opinião. Nunca. Por mais interessante, importante e perspicaz que seja a opinião. Mas então, aí é que tá. O que é interpretação? Eu vou meio que parafrasear o Naso, que é uma das obras que a gente usa de referência. O que a interpretação não é? Boa. Ela não é uma opinião. Não é uma opinião. Ela não é um muxoxo, por exemplo, do analista. Ela não é um mugido. O quê, dona? Monchoxo. Monchoxo? O que é um... tá. Ou um mugido do analista. Falou ela boi. não é uma pergunta... Me conte mais sobre isso. Ela não... Essa é chata pra mim, né? Ela não é uma observação, por exemplo, sobre uma repetição que está vindo no discurso. Isso é um apontamento. Pode ser um apontamento. Tá. A interpretação não é por si mesma nada disso. Só que, se o analista estiver fazendo qualquer uma dessas coisas do lugar do analista, evitando a contratransferência, qualquer uma dessas coisas podem ter ser o um efeito interpretativo de uma interpretação. Exatamente. Como é que a gente sabe que teve o efeito de interpretação? Uma pontuação, um apontamento, algo assim. Por causa do seu valor efetivo. O paciente reage. Tá, fala um pouquinho mais, Nelson, do seguinte. A interpretação, então, não é uma opinião, a interpretação não é um apontamento. O que mais que ela... Em si mesma, ela não é uma interjeição. O que mais que ela não é? Um ato analítico, por exemplo, abrir e fechar a porta, cortar a sessão, explicar alguma coisa sobre o psiquismo do paciente, apontar repetições. A interpretação... Ela não é nada disso. Não. Ok. Ela pode ser isso, essas coisas todas podem ter o valor de interpretação desde que a origem dessas intervenções venha desse lugar do analista. Ok. E aí pode ser só o silêncio, que pode ser uma interpretação pesadíssima. Não responder, por exemplo, uma questão, ou a pessoa faz uma pergunta, você... Isso pode ser uma interpretação. Depende do contexto. O contexto tem que ser analítico. Então, o que é exclusivo do psicanalista? A interpretação acaba sendo a construção deste lugar desde onde o analista interpreta. E aí você sabe... E por onde vem? Né? Por onde será que vem isso que brota desse lugar? Né, para retomar um que nós dizíamos anteriormente, esse lugar atrator da pulsão, tá? O que vem e que brota como um elemento interpretativo? Então, a interpretação, ela é uma fala pulsional. Do analista? Você acha que é do analista? Da dupla, né? Da dupla. Boa. Ela é uma fala pulsional. Como é que você descobre que ela é uma fala que é da ordem da pulsão? Ou, se preferirmos, talvez não nesse episódio, mas da ordem do gozo. Aí... Vamos devagar. Vamos despacito, suavecito. Mas a fala que é da ordem da libido, da ordem pulsional, é aquela que pega o sintoma, demonstra o sintoma para o analisante
e existe uma reação que vem do analisante, que esta é inequívoca. Boa. Tá, espera um pouquinho só. Então, o analista talvez não tenha a consciência Sim. do efeito. Sim, ele precisa saber pelo outro Do efeito de interpretação. de que aquilo que ele fez, falou, não falou, silenciou, barará, foi um elemento interpretativo. Não, ele só pode saber A partir do retorno, né? Da notícia que vem. Por isso as sessões de análise têm continuidade, né? Ou na mesma sessão, em outra, o analisante diz aquilo que você falou fez diferença, e às vezes não é nem aquilo que você falou outra coisa, mas foi uma interpretação. Aí você vê que houve algo efetivo que produziu uma transformação na estrutura do sintoma que estava em jogo. Então o analista, eu estou pensando na frase de Lacan aqui, né? O analista não sabe o que diz, mas sabe o que faz. Exatamente. No segundo em que ele souber o que ele está dizendo, ele está dizendo besteira. Aí já não está mais no lugar de analista. Não está. Tá. Está cagando regra. Aham. Agora, ele tem que saber o que faz. Essa construção que você usou, que é do Lacan também, como é que a gente sabe o que faz? Porque a gente faz a análise, porque a gente sabe que a transferência reconhece o sujeito, lida com a contra-transferência, cuida do lugar. Eu acho que talvez a gente possa resumir isso numa coisa mais simples. O analista sabe o que faz, desde que ele saiba que existe um outro ali na sua frente. De saída, né? A interpretação não é propriedade do analista. Não é. É algo que ele foi falado nele, para ser lacaniano. Tá, explica um pouco melhor. Eu acho que isso é legal. Foi falado nele. Porque no momento em que você dá a pista pra gente que não é consciente no analista, não é elaborado conscientemente, então é um outro em mim. Que fala. É o inconsciente que fala. Então, a interpretação, ela tem, predominantemente, o percurso dela é inconsciente. A efetivação dela pode até ser estragada pela contra-transferência, por um susto do analista. Aliás, a verdadeira interpretação, ela nos assusta. É um susto. Você faz um negócio... Fala, como é que eu falei uma merda dessa? Que a gente não sabe muito bem de onde é que aquilo veio. E não dá uma aflição assim? Dá uma angústia? Dá, porque dá uma angústia, e justamente quando isso é provocado, né, a angústia no analista, é um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal justamente por aquilo que dizíamos, né? Porque ali estamos, então, fora de uma posição de saber e de amar. E é fora da posição egóica, para quem gosta desse terminho. Desse termo, né? E é uma posição que o Naso arriscou dizer que é quase fora cluída. É uma posição quase enlouquecida. Tem um jeito mais fácil de dizer isso. Para quem faz análise, ou para quem é analista, os dois passam por isso. É a hora que a gente é tomado por um negócio, vou falar isso, não vou não, é muito louco. Mas era aquilo que tinha que ser falado. Tá, você está dizendo isso da ótica de quem? Dos dois. Dos dois? Dos dois. Porque às vezes o analisante vai falar, vou falar com o meu analista, não, é muito louco, muito bobo. Tá, mas da ótica do paciente, isso pode ser uma resistência. Pode ser uma resistência. Da ótica do analista, pode ser uma contra-transferência. Exatamente. Tá. Exatamente. Porque as tarefas são outras, né? Então, frequentemente, o analista, quando ele está de frente, ou quando ele está prestes a interpretar, ele tem essa sensação, não, é muito louco isso. Isso não passa, Marcelo, faz anos. Eu não fico confortável com as interpretações até hoje, não sei você, mas eu
continuo ficando angustiado. Com as interpretações que você faz. Que depois eu vou saber que foram interpretações, né? Então, eu vejo que eu me angustiei lá atrás. E de onde vem a interpretação? O que possibilita no analista uma interpretação que é diferente, como você disse, de um conselho. Do amigo, de um conselho, de um coach, de um... sei lá, de um pai de santo, enfim. Por que para a psicanálise, ou melhor dizendo, num encontro analítico, a interpretação ocupa um outro lugar e um lugar mais... como que eu posso dizer? Mais efetivo, talvez. Isso, eu vou ainda pelo efeito, tá? Porque a interpretação, ela tem como característica falar, o que em lacanês se chama bem dizer, né? A fala plena. A fala plena. Falar mais do analisante para o próprio analisante saber dele mesmo do que qualquer outra conversa que ele pode ter em outro lugar. Então, mas isso não está na ideia muito freudiana e muito arcaica de interpretar o inconsciente? Não, porque aumentar o saber sobre si não é tornar consciente o inconsciente. Boa. É atualizar, talvez, o saber sobre si. Às vezes, até delinear o que estava acontecendo inconscientemente, que não é da infância necessariamente, mas pode ser daquela dupla, daquele encontro. Daquela sessão. Daquele período da vida da pessoa. Não, então o inconsciente não é... Acho que isso talvez seja o mais importante. O inconsciente não é um negócio empoeirado, que a gente vai como um bom... arqueólogo para tirar pozinho. Não, ele está vivo, ele tá se movimentando. E a interpretação, ela deveria, né, idealmente... estar para e passo a isso. Demonstrando esse movimento para o uso do analisante. Ele que decide se continua fazendo isso ou não. Não somos nós. Porque você estava falando uma vez, não faz muito tempo, a gente tem que também segurar a angústia de interpretar alguma coisa, mas a decisão, o desejo é do paciente. Sim, sempre. Não é nosso. Sempre. A gente concordando ou não, é dele. A interpretação está a serviço do analisante. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você pode dar um exemplo? De um ato interpretativo? Cara, eu posso. Uma coisa... Eu posso dar dois. Um que deu muito certo e um que deu muito errado. Ótimo. O fracasso é sempre melhor. Um que deu muito certo foi uma pessoa que estava atravessando a rua para chegar ao meu consultório e estava distraída, quase foi atropelado ali por um ônibus, alguma coisa assim, mas viu, se deu conta a tempo e... Não foi atropelado? Não, só tomou o susto. Tá. Mas chegou no consultório um pouco assustada, falando, puxa vida, estava distraída ali, quase foi atropelada. Deitou no divã, algo me veio, mas uma sessão, uma análise longa, já tinha meses, não é uma coisa de sopetão, assim, tem toda uma construção da dupla, tinha todo já essa montagem da transferência contra a transferência já funcionava. Aí me veio, fui assaltado por uma ideia de... a interpretação é um assalto. É um assalto, totalmente. Tá, boa. É um negócio... Eu sou ateu, mas é um negócio mediúnico, assim. Você é tomado pela palavra que não é bem sua. Então, eu falei, por que você se distraída? Olha. Aí ela falou... Me xingou, alguma coisa assim. Como é que você sabe? Eu sei do quê?
Quando eu falei, por que você se distraído? Eu falei, caralho, que merda que eu fiz. O que tem a ver? E ela começou a falar, eu tô achando que tô sendo traída por causa disso. E de fato era um problema. A traição. A traição, que ela não tinha trazido em análise, e por homofonia, nem sempre... Homofonia, isso é uma coisa legal. Distraída. Ela estava distraída, e eu perguntei por que você se distraída. Mas nem sempre isso funciona. Por homofonia. Por homofonia. Encontrar o inconsciente por homofonia. Porque o inconsciente é estruturado como linguagem. Agora, quantas vezes eu fiz isso na vida? Uma. Nunca mais essa história do porque você se distraída funcionou com outra pessoa. Não. Isso funcionou ali. Isso, pra ali. Essa análise terminou, o problema foi explorado, enfim. E aí eu fiquei com fama de sei lá, ter bola de cristal, até que eu falei pra ela, não é isso não. Me fala dessa história da traição, que interessa mais. De onde eu tirei... Não importa. Aí começamos a conversar e tal. Esse é um exemplo que deu certo. E o que deu errado? E esse deu errado, deu muito errado. A pessoa chega numa entrevista, quer dizer, já foi indicação, alguém te indicou. A pessoa chega, lembra que a gente estava falando, interpretação pode ser um oi, uma interjeição? Sim. A pessoa chega na poltrona, na minha frente e diz, eu tenho um problema. Sou negro e gay. Eu disse, oi? Isso é um problema? Não, mas eu disse oi? E a pessoa não voltou mais. Pura e simplesmente porque a minha interjeição foi o oposto da interpretação. Porque eu deixei o meu lado cidadão, indignado, aparecer e falar como isso pode ser um problema. Não, se a pessoa chegou e falou que tem um problema, o que eu tinha que ter feito era... fale-me mais sobre isso. Ou perguntar por que isso é um problema. Por quê? Por que isso é um problema. Mas jamais ficar com carinha assim de oi, me ferrei, amigo. Mandei a pessoa embora e ofendi um paciente. Então a interpretação ela pode ter isso também. Uma interjeição mas bem feita... Aí cabe uma pergunta. Esse teu oi foi uma interpretação? Não, eu creio que não. Foi o oposto. Ou foi uma contra-transferência? Foi uma contra-transferência. Então, quando a gente fala interpretação, pode ser uma interjeição. Se eu tivesse feito nossa, era outra coisa. Era outra coisa. Agora, esse oi meio descrente foi ofensivo. Foi contra-transferencial. Não foi interpretativo. Serve de exemplo? Serve de exemplo. Uma vez eu atendia na Capote, Capote Valente, e ia receber um paciente pela primeira vez. Abri a porta, né, fui lá recebê-lo, tocou a campainha, fui lá recebê-lo, e a primeira coisa que ele me disse foi... Eu não sei porque eu não me joguei na frente de um ônibus aqui na Avenida Sumaré. Nossa. Foi a primeira fala. E eu respondi ali, falei, o que te evitou? Isso é uma interpretação? Não sei. Não. Mas brotou de mim de algum lugar, que eu não sei qual, e foi o que me foi possível... Foi possível articular. Ali. O que você acha disso? Você chegou a saber, por ele, se foi uma interpretação ou não? Porque a gente só consegue saber se foi uma interpretação quando tem uma confirmação. Olha, aquilo que você me falou me fez pensar outra coisa. Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: eu só não me jogo daqui 11º andar, porque dói. Seu consultório? Meu consultório. Tá. Mas eu poderia me jogar daqui. E eu falei, mas você quer me ferrar, então?
Por quê? Porque eu vou ter que explicar se eu empurrei, se você caiu. O que você quer com isso? Tá, Aí a pessoa respondeu, não, veja bem, não é isso, tal. Eu tive chance. Respondendo a sua pergunta, né? Ele chega a falar, não sei por que eu não me joguei na frente de um ônibus, e eu digo, e o que te impediu? O que te impediu? Respondendo a tua pergunta, que talvez me diga algo da ordem de saber se foi uma interpretação ou não, que eu não tenho isso muito claro. Bom, ele voltou. Tá, uma resposta. Ele entrou, ele voltou e disse muitas coisas ao longo daquilo que nos foi possível. E aí, você tem sim uma confirmação bastante sutil, mas uma confirmação de que aquilo foi uma interpretação. Porque o que quer que tenha impedido, continua impedindo. Se vocês vieram falar disso ou não, é outra história. Mas ele voltou. Durante um tempo. Durante um tempo. Então, por exemplo, eu não vou saber nunca se essa entrevista muito mal ajambrada... Não, foi na porta do consultório. Não foi nem... foi anterior ao bom dia, ou boa tarde. Tocou a campainha, eu abri a porta. Não sei porque que eu não me joguei na frente de um ônibus aqui na Avenida Sumaré. Falei, uau! E o que te impediu? E aí você acertou em análise. Aí entramos para dentro da casa, entramos para dentro do consultório e fomos conversar. Não foi fácil. Gente, olha, tá mais que na hora nesse podcast da gente falar que ser psicanalista não é simples e tem seus riscos e tem seus sustos e tem suas emoções assim diárias. Não é um negócio muito monótono, não. De monótono não tem nada. Não tem nada. Mas para encerrar aqui, já estamos com um tempinho e talvez caibam mais episódios sobre isso, né? O que é interpretar? Vou deixar uma proposta. Interpretar é alguma coisa que acontece entre, por isso que é interpretação. Interpetra. Isso. Entre os dois. Então, você não sabe direito quem é dono. E é melhor para nós que o dono passe a ser o analisante. Ótimo. Ótimo, porque isso abre, na minha cabeça, ganchos em relação aos discursos. Então, pelo menos... Ih, gente, vocês vão escutar a gente mais vezes, então. Né? Em relação aos discursos. Claro, né? O discurso do objeto A, do objeto pequeno A, isso abre uma questão... Discurso universitário, discurso mestre. Exatamente. Podemos contar com vocês nas próximas, gente? Senão a gente embarca aqui e o episódio não acaba. Não acaba. Que bom que não acaba. Muito bom, Nelson. Sempre obrigado, gente. Contigo. Abração. Tchau, tchau.